O México passou a ser, em agosto, o segundo maior destino da carne bovina brasileira, ultrapassando inclusive os Estados Unidos. A queda nas exportações para os Estados Unidos ocorreu após o governo Donald Trump impor tarifas ao produto. Rodrigo Viga está de volta para a gente explica essa nova posição no ranking, né, Viga? Efeito tarifaço, simples assim, Soraya. Mais uma vez, bom dia para você, para o Nonato e para o ouvinte, espectador internauta da Jovem Pan. Agora, no começo do mês de agosto, houve um aumento da taxa para a entrada da carne bovina brasileira no mercado norte-americano. Passou a ser de 50%, algo considerado inviável pela associação e representa os produtores de carnes bovinas aqui no Brasil. E o que acontece em momentos como esse? É preciso buscar novos mercados, diversificar mercados, fazer muita negociação, diplomacia para que essa carne não fique sem destino. E o destino tem sido um dos principais, o México. Até bem pouco tempo antes do tarifaço, o mercado mexicano ocupava apenas a 5ª posição nesse ranking de principais destinos. Mas aí houve todo esse trabalho diplomático. O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, está no México participando dessas negociações e aí houve essa realocação, esse novo destino ou nova destinação para a carne brasileira, que tem ainda China, Chile e outros países como grandes compradores do produto brasileiro. Em paralelo, a gente tem apurado, minha cara Soraya, ouvintes, espectadores e internautas da Jovem Pan, que é um esforço muito grande por parte do governo brasileiro para isentar dessa sobretaxa de 50%, que começou a valer agora no mês de agosto, produtos importantes que tinham como destinação principal o mercado norte-americano. Estamos falando, além das carnes, também do café. Isso sem falar na zeragem, vamos dizer assim, da taxa para a Embraer, que hoje é de 10%, mas está fora do tarifaço dos 50%. É todo um trabalho diplomático, conta com negociações da diplomacia brasileira, do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, e, é claro, pressões internas de empresários e consumidores para ver se consegue flexibilizar esse tarifaço que atingiu vários setores brasileiros numa lista de mais de 4.000 produtos. Fala-se em algo como 700, 800 produtos afetados pela sobretaxa. A carne não vai estragar, não vai ficar por aqui. Tem como um dos principais destinos agora o gigante mercado mexicano, minha cara Soraya. Obrigada, Viga, mais uma vez. Vamos aprofundar, então, esse tema com os nossos comentaristas, José Maria Trindade e também Cristiano Vilela. Portanto, o México se tornando aí o segundo maior comprador de carne brasileira. Vilela, o substituto dos Estados Unidos, portanto, agora é o México. Faz bem, então, o Brasil tentar essa aproximação? Olha, Soraya, sem sombra de dúvida, diante de uma crise emergencial como essa que surgiu através do tarifaço norte-americano, é importante, é necessário, é fundamental que o Brasil busque alternativas e busque construir outras parcerias no campo comercial. Nós já temos tido diálogo com o Canadá, com o México agora, países que igualmente são afetados pela política do presidente americano Donald Trump e, eventualmente, com isso podem ser construídas alianças estratégicas no ponto de vista comercial, das relações entre esses países e acabar não substituindo de uma hora para outra, porque o volume de negociação, seja de carne, seja de outros itens com os Estados Unidos, de fato era muito grande. Mas pode, de alguma forma, dar espaço ao grande volume de carne bovina e esses itens que o Brasil produz. É importante a gente destacar que o governo brasileiro tem uma atuação bastante importante nesse diálogo, capitaneado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, o que demonstra que, a partir do momento que, diante de um cenário de crise, se busca uma negociação racional, madura, tratando de um viés econômico, você consegue resultados. Infelizmente, outra parte do governo, capitaneada pelo presidente Lula, tem ido por um outro caminho, pelo caminho da política, pelo caminho pelo caminho mais palanqueiro de se promover estratégias visando o interesse eleitoral e, com isso, entrar num conflito que não leva ninguém a lugar nenhum. O importante para o Brasil, nesse momento, é em procurar fazer com que as relações com os Estados Unidos sejam retomadas em bases comerciais adequadas, razoáveis para ambos os lados e, em paralelo,
procurar alternativas importantes como essa, envolvendo o México na compra de carne. José Maria, como é que você vê esse cenário todo? Porque esse ponto que o Vilela traz também é muito importante, ou seja, a gente vai buscando escoar os produtos que são mais taxados lá nos Estados Unidos, caso dessa carne, por exemplo, mas não dá também para ignorar a relação comercial com os Estados Unidos como um todo, ainda que você tenha outros mercados, né, Zé? O mercado ele é livre e vivo, né? Ele muda. Dizem que a iniciativa privada, a empresa, foi a maior invenção da humanidade. A partir daí é que se criou tudo e tudo se transformou, a partir exatamente dessa pessoa jurídica que não existe na prática, mas que existe na nossa crença. A demonstração é de que, com um ato, você desfaz, uma assinatura, você desfaz uma empresa que ela é fictícia, né? Ela depende de crédito. E foi isso que o presidente Donald Trump fez. De uma canetada, ele desfez vínculos e desfez empresas. Algumas vão fechar por falta de opção. Essa transação, ela é entre empresa privada e empresa privada. O governo só pode atrapalhar, ajuda muito pouco. Mas, mesmo assim, houve caminhos paralelos aos do governo. A CNI, Confederação Nacional da Indústria, trabalhou muito forte nisso. Criou um grupo, contratou um escritório de lobby nos Estados Unidos e esse escritório está fazendo exatamente esta ligação entre as empresas norte-americanas e o governo, a Casa Branca. Veja bem, o Brasil exporta para os Estados Unidos não é uma parte nobre, cortes nobres, mas a parte dianteira. E isso, para os Estados Unidos, é muito importante, porque desta parte eles fazem os hambúrgueres, né? Processam. E isso aumenta o valor agregado. Então, veja bem, as empresas norte-americanas vão sofrer com a falta da carne brasileira. Enquanto isso, enquanto os Estados Unidos se fecha nesse mercado, é claro que estão abrindo outros. Me dizem aqui os representantes das empresas de que é impossível substituir o mercado norte-americano. Falo assim, isso é chance zero. Mas nós podemos abrir novas possibilidades e, quem sabe, no futuro, reagrupar. A tentativa aí, nesse caso da carne, é incluir a carne e o café, incluir na lista de exceções. Mas esta relação com o México é uma prova viva de que ninguém é insubstituível, né? E que é possível, sim, novos caminhos. Este é um exemplo. Repetindo, a exportação de carne dianteira para os Estados Unidos é uma demonstração de que o Brasil está fragilizado na indústria. Poderia exportar o produto já industrializado e pronto.